Olá, boa noite. Que bom estar aqui com vocês para juntos podermos ter mais um tempo de louvor e adoração e dedicarmos o nosso culto a Deus. Nesse momento, quero poder compartilhar com vocês um texto bíblico que está escrito em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. O texto até que é bastante conhecido. Diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Esse texto, ele é um texto que me chama a atenção a respeito da alegria e a respeito da paz. Dá para perceber que alegria e paz caminham juntas. E eu fui pesquisar no dicionário Aurélio o significado de alegria, no dicionário Aurélio. Encontrei a seguinte definição: que alegria é estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. O que me chamou a atenção é a palavra viva satisfação e vivo contentamento. E tem tudo a ver com o nosso Deus que é vivo. Isso daí me chamou muita atenção, mexeu muito comigo. Então, a alegria vem de Deus, ela não poderia ser diferente do que uma viva satisfação, do que um vivo contentamento, porque o nosso Deus é vivo, não poderia ser realmente diferente. Essa definição falou muito comigo. A alegria é mais do que um sentimento. A alegria é mais do que uma momentânea emoção, né? A alegria é um estado vivo no coração de cada um de nós. E mais, a alegria, ela é, além de um estado vivo, ela é também uma presença viva do Deus vivo nos nossos corações. Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus alegre. O Senhor é um Deus vivo e é um Deus que está presente em nossos corações, em nossas mentes, em nossa vida, através do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de desfrutar da alegria e da paz que só o Senhor tem para nos oferecer e para derramar nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos encoraja a sermos alegres e ao mesmo tempo a colocarmos diante de Ti as nossas ansiedades. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor está sempre pronto a nos receber na Tua presença através de Cristo Jesus. E o Senhor está sempre disposto a transformar as nossas vidas. Tu és aquele que transforma toda a nossa tristeza em alegria e toda a nossa ansiedade em paz. E nós te louvamos, Senhor, porque podemos desfrutar da Tua presença, da Tua companhia, da Tua alegria e da Tua paz. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas, nas nossas mentes, nas nossas famílias, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos
fazer uma música antiga. Alguns conhecem, alguns não, mas ela é muito alegre e tem muito a ver com as crianças que estão aqui. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então eu te convido para cantar com a gente. Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! 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 O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Boa noite, pessoal. É mês de aniversário da IBI Bom Jesus. E você sabe qual é a nossa visão? Ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. E nós te convidamos a fazer parte desse projeto com a gente. Todos os domingos, você pode acompanhar o nosso culto através do nosso canal do YouTube. A gente também tem todas as quintas-feiras o grupo pequeno, que é feito através do Google Meet e do Facebook, onde a gente proporciona o link, que é muito fácil de entrar, é só clicar no link e acessar através do seu celular ou do seu computador e ficar presente com a gente. No nosso projeto, a gente trabalha com a horta comunitária, com atendimento a famílias em necessidade, nas áreas social, emocional e também espiritual. Nós também estamos sempre em oração pelas pessoas e pela cidade, e nós podemos te acompanhar na sua jornada de ser um discípulo de Cristo. Vamos dar também uma espiadinha no recadinho que o Gilson tem para nós? Oi. Diante do que nós já ouvimos, eu queria nessa hora te convidar a fazer parte desse projeto que Deus colocou no nosso coração. Alcançar vidas perdidas sempre foi o objetivo no reino de Deus. Jesus veio para que todos tivessem uma oportunidade. E eu queria te convidar de uma maneira bem prática a participar, desse projeto que Deus tem colocado no nosso coração e da qual vocês já fazem parte. Você pode contribuir para que esse ministério continue, para que esse projeto continue. Você pode dar sua oferta, você pode dar a cesta básica, você pode doar alimentos, você também pode, e seria muito bom se você pudesse também fazer parte pessoalmente, vindo, caminhando com a gente nas visitas, nas abordagens, e que Deus os abençoe. Muito obrigado, porque eu entendo que a Igreja Bom Jesus, ela sempre foi uma igreja abençoadora. Eu tenho visto isso, eu vivi isso, eu vivo isso através da vida de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe
Em nome de Jesus. Amém. Nos ajude a continuar ajudando quem tanto necessita da gente. Pessoal, a igreja não para. Um último aviso, pessoal. Na próxima semana, que vai ser o dia da gente celebrar o 4º aniversário do projeto, a mensagem vai ser ministrada pelo pastor Caio Batista. Ele é secretário de evangelização da IPI Nacional. Vai ser um privilégio ouvir a sua mensagem, especialmente para nós. Fica agora com a segunda parte da nossa série 4 anos, 4 pilares. A IPI Bom Jesus quer ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Estamos completando 4 anos. E apesar dos novos desafios que a pandemia nos trouxe, queremos continuar trabalhando pelo nosso objetivo. Trabalhamos com 4 pilares. Em Cristo, cremos que a graça de Deus transforma tudo. Em Cristo, construímos a esperança para um mundo melhor. Em Cristo, buscamos a amizade transformadora com Deus. Em Cristo, amamos as pessoas e a cidade. Série de mensagens de setembro. 4 anos, 4 pilares. Queremos convidar você a nos conhecer melhor e a fazer parte desse projeto. Olá pessoal, hoje nós continuamos na série de aniversário do projeto IPI Bom Jesus e nós estamos trabalhando com 4 pilares. Semana passada nós falamos sobre o cuidado e hoje nós vamos falar sobre oração. E o guia da nossa reflexão é o livro de Jonas. Jonas é uma narrativa belíssima de um homem que foge de Deus porque ele não queria cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Ele pega então um navio e vai para outro lado da missão que ele tinha que fazer, e após alguns acontecimentos que podemos dizer assim dramáticos que nós vimos semana passada, Jonas é jogado no mar. Só que Jonas não se afoga, Jonas não morre, ele é engolido por um grande peixe e é salvo da morte. Aí que tá, qual foi a primeira reação à nova condição de salvo de Jonas? Ele ora, Jonas ora. E basicamente todo o capítulo 2 de Jonas é uma oração. E eu creio que essa narrativa nos ajuda a compreender bastante como a oração pode moldar a nossa vida, a fim de nós sermos uma comunidade que responde ao chamado de Deus e vive a partir dele. Vamos acompanhar então a leitura da versão resumida de Jonas 2, na tradução da mensagem, que também vai ser feita pelo Rafael, ok? Então vamos acompanhar. Jonas, capítulo 2. Então, Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas. Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Então Jonas orou ao seu Deus da barriga do peixe. Ele orou, desesperado, muito desesperado, e orei a Deus. Eu orei a Deus. E ele me respondeu: desci o mais profundo que um corpo pode ir. Mesmo assim, tu me tiraste com vida da morte. Ó Deus, meu Deus, quando a minha vida estava por um fio, eu me lembrei de Deus e a ti chego a minha oração. Eu adoro a ti, ó Deus, e canto de gratidão. E eu vou fazer o que prometi. Então, Deus salvou com um peixe, ele vomitou Jonas da praia. Esta é a palavra de Deus. A gente está trabalhando o 4 anos, 4 pilares.
E a gente está no segundo pilar, a oração. Deus abençoe. Então, gente, assim como é possível observar em Jonas, a oração é o primeiro movimento em direção ao encontro com Deus e ao propósito para a nossa vida. Jonas havia fugido de Deus, agora ele estava junto de Deus e comprometido em fazer a vontade dele. Com certeza, gente, a gente pode dizer de maneira real, de maneira prática, por fé, que nós nos tornamos o que fomos chamados para ser através da oração. E essa oração, ela acontece basicamente no ventre do peixe. O ventre do peixe, eu gosto de pensar que seria quase como um espelho para Jonas. É um lugar escuro, é um lugar úmido, é um lugar fétido. É a sua própria condição longe de Deus. Eu creio que Jonas se enxergou ali. E quando ele se enxerga, o que ele faz? Ele ora. Ele ora. E eu gostaria de trazer duas características da oração de Jonas aqui, que eu creio que estabelece a oração como um pilar essencial para a nossa vida e para o nosso chamado como igreja. Então a primeira característica que eu creio da oração de Jonas é a intimidade. Perceba no início da oração de Jonas, ele diz assim: desesperado, orei a Deus e ele me respondeu. Para quem Jonas orou mesmo? Ele orou a Deus, é o que está ali na Bíblia em português, mas na Bíblia hebraica tem um nome muito específico ali. Ele diz que ali diz que Jonas ora a Deus Yahweh, ou a Yahvé, ou algo mais comum, Jeová. A grande questão ali, o que Deus estava, como Deus estava se revelando. Ele não estava se revelando como um Deus geral. A oração de Jonas não era para um Deus qualquer. Muitas vezes nós vemos a tradução, por exemplo, para Deus, como Elohim na língua hebraica, que significa um Deus criador, um Deus geral. Em Jonas, tu tem a conjugação dos dois, do Elohim e do Yahweh. Isso quer dizer que Jonas, ele percebia e ele fazia essa lembrança de que o Deus criador de todas as coisas era um Deus único, era um Deus que se revelava de maneira muito específica. Ele se revelou para Moisés e tirou o povo do Egito, ele livrou o povo da morte. Então, esse Deus Yahweh é o Deus da aliança e se caracteriza por graça, por misericórdia e por intimidade. Ele é um Deus de amor. Gente, em nenhuma outra religião Deus se percebe Deus dessa maneira, como alguém que pode se relacionar com o ser humano de uma maneira tão íntima. E nas Escrituras, no Antigo Testamento já, nós vemos Deus chamando, por exemplo, Abraão e Moisés de amigo. Ele já se revela como alguém próximo. Isso é sem noção para praticamente todas as religiões. Olha ainda Salmos 25:14, diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E intimidade ali tem ideia de amizade, tem ideia de um relacionamento que envolve proximidade. Então, o Salmos está dizendo o seguinte: se você tem temor a Deus, se você se abre para Ele, se você confia nele, percebe quem é Ele se revela, vai até você com intimidade, como uma amizade que é formatada de maneira única. Então, Deus quer dizer com isso o seguinte, que Ele não é alguém distante que se relaciona conosco. Eu não sei como é que você percebe Deus, ou como você vê Deus na prática, mas muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco, nós não acreditamos nessa realidade. Deus está distante. A tua oração, portanto, é como você dá um telefonema, Ele está longe
longe. Você tem que pedir algo para Ele. E muitas vezes, por outro lado, você ainda reduz esse Deus a um servo. Ele talvez, se você pensar Ele como amigo, Ele é um teu igual. Mas não, Deus não é manipulável. Você não controla Deus, você não pode usar Deus para satisfazer a tua vontade. O Deus que se revela como Deus da aliança é o Deus criador que vem até nós. Mas Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo o criador de todas as coisas. Isso, gente, é uma nova maneira de você perceber Deus. É você achar que apesar de toda a grandiosidade dele, Ele ainda se relaciona com você e quer ter uma amizade com você, quer ter uma relação que te transforma de maneira que você se alinhe com a sua vontade. Um último detalhe aí que eu acho importante é o seguinte: talvez Jonas não tivesse ainda uma percepção completa desse Deus para quem ele estava orando. Embora Jonas diga que sabe que Yahvé é um Deus de misericórdia, ele, em vários outros momentos desse livro, ele usa a palavra Hesed, que é uma palavra linda na língua hebraica, que significa um Deus que é fiel à sua aliança, um Deus que é misericordioso, que é compassivo, um Deus que ama de uma maneira muito especial. A revelação plena de Deus, ela acontece quando, gente? Ela acontece em Jesus. É só lá que você descobre Deus realmente como Deus é. E como Jesus revela a Deus na oração, como ele diz que nós devemos orar. Ele diz o seguinte: Pai Nosso. Ele diz que a nossa relação com Deus, com esse Yahvé, é uma relação de pai. Então nós temos que buscar essa amizade paterna, essa amizade familiar com Deus. E não apenas usá-lo ao nosso favor. E tem um detalhe muito interessante quando Jesus fala em Mateus sobre a oração do Pai Nosso, que ele diz assim, Mateus 6, do versículo 7 a 9, ele diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Observem, Jesus está fazendo uma comparação aí de oração. Ele está falando que existe uma oração que é feita por pagãos, e que pagãos não é nada assim, não quer dizer necessariamente pessoas imorais, pessoas violentas, pessoas que não oram, né? Porque na verdade ele está aqui citando pessoas que oram, são pessoas religiosas. Ou seja, o pagão é aquele que não segue ao Yahweh, não segue esse Deus da aliança. E ele está dizendo que, na verdade, muitos que se dizem talvez do povo de Deus, desse Deus específico, eles oram como se não fossem. Olha, ele está dizendo o que caracteriza? Olha, que essa oração, ela acontece a partir do muito falar. Gente, isso não pode ser assim. A oração que Deus está dizendo não é uma oração que acontece porque você é ouvido. Então você ora muito, Deus responde. Você é bom para Deus, então Deus se agrada de você e te concede aquilo que você está pedindo. Não é isso. O que Deus está dizendo é que uns oram a partir da sua performance e a partir da quantidade de palavras. Outros oram tratando Deus como Pai. E é essa relação que nós devemos ter com Deus. Isso faz a diferença entre o Evangelho e a religião. A religião, ela diz assim, eu obedeço para ser aceito. Só que o Evangelho, essa revelação específica de Deus como um Deus da aliança, um Deus que te ama e um Deus que Jesus revela de maneira especial, ele se revela como Pai. Ele diz assim que ele te aceita incondicionalmente. Ele te ama e por isso você obedece. Olha que interessante. Então, existe
um tipo específico de oração que é feito de maneira muito direta a esse Deus Yahweh, a esse Deus da aliança, que no Novo Testamento Jesus chama de Pai. Percebam, gente, que é um novo momento para nós. Então, a primeira característica da oração que deve nos guiar como igreja é a oração que se caracteriza pela intimidade. Existe uma relação de amizade de Deus, de pai para filho. É isso que Ele quer ter conosco. Bom, gente, então existe também uma segunda característica dessa oração que nos leva a ser aquilo que fomos chamados para ser, que transforma de maneira integral a nossa vida, que é a disciplina. Na segunda parte da oração de Jonas nós vemos o seguinte: eu me lembrei de Deus e a ti chegou a minha oração. Percebam que não é que Jonas havia esquecido de Deus, como alguém se esquece de um compromisso, das chaves em casa. Na verdade, o que representa ali, Jonas estava longe de Deus, embora conhecesse Deus, mas ele estava desconectado. Nessa oração, Jonas, ele coloca ou traz ao coração aquilo que a mente já sabe. Então, orar nesse sentido é levar a Deus a sua amizade, a sua intimidade, a sua realidade da mente para o coração. Eu não sei como, mais uma vez, você compreende Deus de uma maneira completa, mas a grande questão que você tem que perceber é que a tua percepção de Deus, ela é moldada desde que você nasceu, na tua relação com os teus pais, na maneira que Deus foi passado para você. E muitas vezes a nossa relação com Deus não é uma relação saudável. Nós vemos Deus muito diferente daquilo que Ele se revela. Então, como que nós começamos a nos relacionar com Deus? Através da oração de maneira completa. Como? Gente, é trazendo as Escrituras para cá, porque as Escrituras sagradas, a Bíblia, é ela que revela esse Deus único e verdadeiro, que tem o nome Yahweh, que se revela como o Pai Nosso, que Jesus veio a trazer de maneira clara à nossa mente, ao nosso coração e ao nosso mundo. Então, a oração que nós fazemos, ela tem muito a ver com esse nosso entrar no mundo de Deus. E é isso que Jonas está fazendo. Como isso acontece, gente? Como isso acontece? Isso é muito bem descrito em Salmos 1. Salmos 1, gente, o Salmos primeiro, né? É o primeiro salmo do Saltério, que é a grande escola de oração, e é como se fosse a porta de entrada, não só para dentro dos salmos, mas para dentro de todo o universo da oração. Salmos primeiro, ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele. E quando ele descreve alguns maus caminhos, em seguida ele propõe um verdadeiro caminho. Diz assim, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O caminho para nós fazermos que a Escritura passe para dentro de nós, saia da nossa mente, venha para o nosso coração, é uma disciplina chamada meditação. E o que é meditação? Nós podemos dizer que meditação é uma disciplina do meio, porque é o que está no meio entre a leitura bíblica e a oração verbalizada. A meditação é uma ferramenta muito poderosa para nós realmente começar a nos moldar a imagem de Deus. Porque a ideia é nós trazer a realidade de Deus para dentro de nós e começarmos a viver a partir dela. E como isso funciona, gente? Meditação é quando você, em vez de simplesmente ler uma passagem bíblica e depois orar em resposta
para ela, é você fazer todo um movimento de trazê-la para dentro do coração. Isso envolve você imaginar esse texto, isso envolve você interiorizar esse texto, isso envolve você pegar as Escrituras e mastigar ela. E a palavra aí de meditação tem a ver com ruminação, tem a ver você repeti-la e tentar aplicar ela em todos os momentos da tua vida. É assim que Jonas fez, foi dessa maneira. No momento que ele estava no ventre do peixe, tudo aquilo que ele havia colocado dentro de si havia saltado para fora. É isso que acontece, é assim que a Escritura molda a nossa vida. É quando ela entra dentro de nós, através de um processo disciplinado. E ela começa a brotar, ela começa a sair para fora em momentos de alegria, de necessidade, de tudo. Isso acontece pela meditação. Talvez umas metáforas possam te ajudar a compreender um pouco mais meditação. Vamos imaginar que é como quando você come um mel, quando você se delicia com o mel, você sente alguma coisa. Então, meditar não é só você mastigar o mel, quando você lê as Escrituras. Nem é quando você diz, que maravilha, quando você faz com a oração, mas é quando você sente o sabor do mel. A oração é uma reação àquilo que você sente ao se defrontar com as Escrituras. E esse sentimento não é uma emoção assim leviana, é algo que vai moldando a tua vida num processo contínuo de transformação, de aprendizado. Uma outra figura que acontece, que é como tu tá na lareira e tem um fogo ali, então o fogo está ali, você está vendo o fogo, você enxerga o fogo, mas quando você sente o calor, você percebe que algo acontece, você tem um aconchego, você percebe que algo aconteceu com você, então você diz, que coisa boa, ou opa, tá quente demais isso. Você percebe que a oração é do meio? Não é só apenas você olhar para o fogo e saber que é fogo, não é apenas você dizer se isso é bom ou ruim, mas você perceber. A meditação é você atentar para esse momento onde a Escritura ela passa a ser parte da tua vida. Gente, isso é meditação. A palavra meditação ainda, segundo a Jane Peterson, é quando ela está muito ligada ao leão que pega a presa. E quando ele pega a presa, ele solta um rugido. O Eugene Peterson fala que esse rugido é a meditação. Percebam que o movimento de Deus, o movimento para a sua intimidade, o movimento para essa oração transformadora, ela vem das Escrituras e ela brota de um prazer imenso. Isso que é meditar na lei, isso que é ter prazer na lei, é fazer com que a vontade de Deus, a lei aqui, a vontade de Deus, é ela entrar no nosso coração e ela começar a fazer parte de nós, de forma que todas as coisas aconteçam a partir dela. Para finalizar esse ponto, eu gostaria de pensar ainda sobre Jesus, que era quem meditava com excelência. Perceba que Jesus, em grandes crises e situações diversas, ele jamais recitava, ele jamais deixava de recitar, aliás, as Escrituras. Ele sempre falava de algo que estava dentro dele. Quando Jesus estava em profunda agonia na cruz, Jesus começa a clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Então, onde é que vem isso? Ele não inventou, isso vem de Salmos 22. Ele está citando as Escrituras. Quando você está em crise, quando você tem sofrimento, quando está em agonia, aí que aparece quem você é de verdade. E o que aparece quando você está em agonia e sofrimento?
É ira, é explosão, é medo, é vergonha, é culpa? O que aparece quando a pressão vem sobre você? Em Jesus apareciam as Escrituras. Em Jesus aparecia a revelação de Deus. Em Jesus aparecia uma realidade única. Jesus respirava as Escrituras. E talvez uma ilustração que o Tim Keller gosta de usar quando fala sobre isso, ele diz que se você cortar Jesus, talvez o seu sangue brotasse de dentro dele, do seu sangue brotasse provavelmente só a Escritura. Quer dizer que ele era formado de maneira completa as Escrituras, porque ele respondia a todas as situações da vida dele, a partir de tudo aquilo que ele havia construído na relação e no conhecimento que ele tinha com esse Deus da aliança, que é o Deus para quem Jonas tem orado e tem nos ensinado a orar. Gostaria de concluir, portanto, essa mensagem lembrando de Mateus 12, 38, que é quando alguns religiosos pediram para Jesus fazer um sinal miraculoso, mas Jesus disse que apenas lhes daria o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe, da mesma forma Jesus ia ficar 3 dias e 3 noites na terra, e então ele ressuscitaria. Assim como Jonas voltou à vida, Jesus voltaria à vida. E Jesus ainda diz no versículo 39 que ele era maior do que Jonas. Então tudo em Jonas aponta para Jesus. A missão em meio a um povo mau, a morte para a salvação dos pagãos, daqueles que não criam, talvez a salvação dos próprios crentes e a ressurreição para uma nova realidade. Em meio a tudo isso, a oração, assim como Jonas, ele ora a Yahweh no ventre do peixe, Jesus, ele ora ao Pai e o chama, talvez de uma maneira muito especial, ele o chama de Abba. No Getsemane é isso, e Abba quer dizer paizinho, e quer dizer, é uma relação de intimidade, como o filho chama o pai. E ele diz assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então perceba que nessa relação com Deus, Jesus, ele faz aquilo que talvez nós não conseguiríamos. Jesus, ele expressa uma fidelidade que nós não temos. Então a nossa salvação depende basicamente desta fidelidade do próprio Jesus. É a sua fidelidade que nos salva. Então nós apenas conseguimos orar de uma maneira muito profunda e completa, porque Jesus, ele passou pelo ventre do mal, ele passou pelo ventre do peixe e superou todas essas dificuldades por amor a nós. Então, apesar dos nossos pecados, ele continuou querendo fazer a vontade de Deus. Ele nunca desistiu de cumprir o seu chamado, como nós muitas vezes fazemos. Então, ele vive a vida que nós deveríamos viver, ele morre a morte que nós merecíamos, no nosso lugar. Então, ele nos chama para participar da sua vitória quando ele ressuscita. Esse é o sinal de Jonas. E aí lá nesse processo, ele nos concede a intimidade e a oportunidade de ser transformado a partir de uma amizade única. Então eu te convido hoje a experimentar essa realidade e a viver a partir dela. Com certeza essa oração que brota da intimidade de Yahweh e do Pai e que brota também de uma disciplina onde as Escrituras são colocadas dentro de nós, ele nos leva a uma realidade que não é só pessoal, mas é do mundo inteiro. É a oração que transforma não só a nossa vida, mas transforma toda a realidade à nossa volta, porque nos mobiliza aquilo que Deus já está fazendo e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Pai, Deus querido, em nome de Jesus, eu peço que Tu esteja direcionando a nossa vida
para que a Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, e que a nossa oração seja um caminho que conduza a todas essas coisas. Te dou graças, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, e quero aprender a orar, Senhor. Ensina-nos a orar, e que essa oração tão poderosa de Jonas faça parte da nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto antes de ti. Esconde o rosto para que vejam Tua face. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.